Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do Agropauta de Verão aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube, que se propõe a trazer para você muita informação, muita notícia, debates, lives, cultura e entretenimento do agro para vocês. Então, lembre-se, você que está chegando aqui pela primeira vez ou que já veio aqui outras vezes, mas ainda não se inscreveu, vá aqui embaixo, tem ali, inscreva-se, aperte ali, faça a sua inscrição, ativa as notificações para receber as novidades de novos vídeos e também novas lives. Também aproveite, curta, comente, compartilhe esse conteúdo para nos ajudar a cada vez mais crescer este canal e trazer muito mais conteúdo para vocês. Além disso, lembre-se também de nos seguir nas demais redes sociais com muita notícia, muita informação e toda a programação daquilo que a gente traz aqui neste canal. O nosso tema de hoje, desse episódio, é custos de produção. Recentemente, a Farsul lançou um comunicado sobre os custos de 2021 e para a gente conversar sobre esse assunto, sobre esse tema, a gente está aqui com a Daniele Guimarães, que é economista do Sistema Farsul. Daniele, prazer tê-la aqui conosco. Prazer, muito obrigada, Nestor, pelo convite de falar sobre esse assunto que é tão importante, que são os custos de produção, e sobre principalmente esse resultado de 2021, que foi o recorde da nossa série histórica. Pois bem, né? A gente viu, né, esse recorde que antes era de 2015, agora chegou para 2021. Uma preocupação, a gente vê diversas entidades também sempre comentam esse assunto dos custos, o problema que se tem. Mas o que a gente pode falar mais desse estudo, assim, resumidamente, um pouco do que trouxe esse estudo que a Farsul realizou? A gente realiza esse levantamento todos os meses. É o relatório de inflação da Farsul, onde a gente acompanha o custo de produção e acompanha também o preço recebido pelo produtor. Né? Um levantamento feito aqui no Rio Grande do Sul, e todos os meses a gente divulga os resultados. Esse relatório ele tem um destaque especial, porque ele é o fechamento de 2021, então é o relatório de dezembro, e ele trouxe dados muito relevantes, como, por exemplo, o nosso índice de inflação do custo de produção, que a gente chama ICP, ele apresentou o recorde da série histórica. A série histórica começou lá em janeiro de 2010. Então, desde então, a gente não tinha visto um indicador tão elevado. O ICP registrou alta de mais de 50% em 2021. Então, o custo médio do produtor do Rio Grande do Sul cresceu mais de 50% no ano passado. Bom, e o que a gente pode atribuir, Daniela, a essa alta de custos? O que vocês chegaram em termos de avaliação em relação às atribuições dessa alta de custos? Primeiro, a gente observou mais da metade para o final do ano de 2021 uma elevação do preço dos insumos agrícolas, né? Então, nós passamos por um momento de forte escassez de insumos e isso acabou valorizando o preço desses insumos aos produtores, né? Teve preços de insumos que mais que dobraram e ficou caríssimo. E no custo de produção, os insumos agrícolas é o que mais pesa. Então, isso com certeza foi o principal fator, a escassez dos insumos agrícolas, que é um reflexo da escassez também das matérias-primas para produzir esses insumos, né? Mas também, Nestor, além dos insumos, tiveram outros fatores que se somaram a esse, que foi o fator principal, e que acabaram também colaborando para esse resultado recorde de custo de produção. Então, além da escassez de insumos, a gente observou também taxa de câmbio se mantendo em patamares elevados, que encarece insumos importados. Então, um insumo que já está escasso e já está caro, se for importado, é mais caro ainda. E também teve o reajuste da energia elétrica e dos combustíveis, que também entram no custo de produção e também pesam. Mas, com certeza, o que mais pesou para chegar nesse recorde com essa distância tão grande, porque, como tu bem comentaste, a última vez a gente tinha batido esse recorde em 2014 ou 15 de elevação de custos e tinha sido cerca de 15% de aumento, ou seja, bateu nossa série histórica de longe, foi realmente historicamente elevado esse custo e o principal fator realmente foi a escassez dos insumos.
Pois bem, né? Isso também foi uma reclamação, né? Que se falou muito durante o ano de 2021, numa espécie de apagão desses insumos, né? Até porque a gente sabe que muitos deles a gente ainda não é autossuficiente aqui no Brasil e precisa dessa importação, né? E isso trouxe, então, toda essa cadeia de problemas aí, já não basta tudo que a gente tem visto nos últimos tempos aí, especialmente com a estiagem, mas esse problema dos custos, né? Com certeza, não. E daí o que a gente encara agora, né, Nestor? Um ano em que tu precisa formar um custo para a próxima safra, que é o custo historicamente mais alto que a gente já observou, pelo menos desde que a gente faz esse levantamento aqui na Farsul. Então, tu tem que formar esse custo e, ao mesmo tempo, para tu conseguir tirar esse dinheiro de caixa, tu precisa ter algum dinheiro entrando em caixa, tu precisa ter uma receita. E essa receita do produtor também está comprometida justamente nesse ano de dificuldade com os custos, porque o nosso indicador de preços, que também é divulgado nesse relatório, ele apresentou uma inflação de 5%. Então, se tu tem um custo aumentando mais de 50% e um preço que aumenta menos de 5%, a conta não vai fechar. Então, a receita do produtor fica prejudicada porque a inflação dos preços não acompanha os custos e, principalmente na região sul, que os produtores estão enfrentando problemas climáticos. Então, a receita vai ser afetada também pela menor quantidade comercializada, né? Pois bem, e alguma cultura se destaca ou a gente pode falar num âmbito geral? A gente vê muitas culturas que têm, inclusive, vamos pegar o exemplo do arroz, né? O arroz tem tido cada vez mais uma redução de preço e há uma preocupação dos produtores em relação a isso e os custos subiram. No caso mais de soja e milho, já tem umas cotações que estão um pouco mais elevadas, ainda conseguem sustentar, mas no caso, por exemplo, do arroz, a gente tem uma situação um pouco mais complicada, né? Sim, com certeza. A gente já tinha observado em 2020 uma elevação muito forte dos preços, né? Se tu puxar pela memória e os ouvintes também, a gente consegue se lembrar que lá em 2020 os preços recebidos ao produtor subiram a patamares historicamente elevados, né? O nosso IPR registrou isso. Depois, em 2021, alguns preços conseguiram se manter e até aumentaram um pouco, e outros caíram. Outros não conseguiram se sustentar naqueles patamares que a gente atingiu lá em 2020. E por que isso acontece, né? Lá em 2020, os preços subiram na maioria das commodities agrícolas, porque a gente teve um cenário econômico que ele foi bom para o ambiente dos preços agrícolas. A gente teve um conjunto de fatores que beneficiou. Quais são esses fatores que a gente observou lá em 2020? Então, foi a taxa de câmbio, que por mais que ela pese do lado do custo, ela também acaba ajudando do lado do preço, então ela atua dos dois lados. A taxa de câmbio subiu muito em 2020, acabou tornando os preços mais valorizados. A gente teve também a questão do auxílio emergencial, que permitiu mais demanda por parte dos consumidores, porque justamente aquelas famílias que são as que têm as menores rendas são as que destinam o maior percentual da sua renda para comprar alimentos. Então, teve aumento de demanda por alimentos. E no mesmo ano, lá em 2020, a gente também teve problemas climáticos. Então, foi um ano em que a gente teve menos oferta e mais demanda, e isso fez com que os preços subissem muito em 2020. Em 2021, aqueles produtos que são exportados, na sua grande maioria, né, maior parte da produção é exportada, eles conseguiram se manter nos patamares bons de preços, como, por exemplo, a soja e o milho. Por isso que eles conseguem se manter um pouco melhor em termos de preço. Já aqueles produtos que dependem mais do mercado interno, esses produtos acabaram sofrendo um pouco com a desvalorização dos preços em 2021, depois daquela elevação em 2020, né? Então, a gente ainda não vê valores historicamente baixos dos preços de saca. São quedas que a gente observa em relação às altas que aconteceram lá em 2020. Então, esses produtos que são mais destinados ao mercado interno, eles acabam sendo mais prejudicados, porque a gente teve alguns reflexos da pandemia
que acabaram prejudicando esses produtos. A gente teve um desemprego maior, a gente teve uma renda per capita menor, então as pessoas consomem menos produtos como o arroz, por exemplo, que é bastante destinado ao mercado interno, apesar da gente ter exportado bem nos últimos anos, e produtos lácteos também sofre bastante, um custo muito alto e o consumo muito fraco em função da renda das famílias. Bom, e Daniele, aproveitando também, passando para outra ponta lá, o consumidor, como é que isso traz esse reflexo na hora de chegar no produto final, lá na gôndola, principalmente? Então, esse é um assunto bem polêmico e que algumas pessoas, eu acho que confundem as razões pelas quais os preços dos alimentos estão caros na gôndola. A gente ouviu muito falar no decorrer de 2020, quando os preços se elevaram, e a gente continua ouvindo agora, que o preço está caro na gôndola porque o produtor está cobrando mais caro. E isso não é verdade, porque a gente já observou por diversos momentos nos nossos levantamentos mensais desse relatório de inflação, a gente já verificou em vários momentos o índice de preço recebido pelo produtor deflacionando, ou seja, em queda, o produtor recebendo menos e os consumidores na gôndola pagando mais. Isso é algo que acontece com uma certa frequência nos nossos levantamentos. Então, isso permite a gente concluir de que não existe uma relação direta e rápida entre o preço que o produtor cobra e o preço que o consumidor paga. É claro que um influencia no outro, afinal é uma cadeia, mas não é a principal razão. E agora, nesse fechamento do relatório de 2021, a gente observou que o preço recebido pelo produtor, ele cresceu menos de 5%, e o preço pago na gôndola, que é medido pelo IPCA Alimentos, ele aumentou quase 8%. Então, como pode o produtor receber 5% a mais, nem isso, 4,9%, e o consumidor pagar 8% a mais, né? Como que acontece esse desencaixe? Por que encareceu mais na gôndola? Porque a gente precisa lembrar que são uma série de fatores que acabam influenciando no preço final. Não é só o preço que o produtor paga. Esse produto, ele é transportado, quando ele sai lá da propriedade rural, ele é transportado. Então, incide preço de mão de obra, incide preço de transporte. Ele vai para uma indústria onde esse produto ele é beneficiado, enfim, ele é transformado em outros produtos, refinado, enfim, dependendo do produto, né? Ele é transformado na indústria, entra mais custo de energia elétrica, mais custo de mão de obra, aí depois ele é transportado de novo, então tu vê que vai entrando um monte, a cadeia é muito mais complexa hoje em dia, né? Então, todos esses processos, eles acabam incidindo em custo que vai virar em preço mais caro para o consumidor final, independente do que está acontecendo com o preço recebido pelo produtor. Esses processos da cadeia, eles são muito mais relevantes para o preço final do que o preço que o consumidor cobra. E agora, a gente vendo esse cenário de energia elétrica alta, esse cenário de combustível elevado, a gente vive um momento de inflação generalizada no Brasil. Não é um momento de inflação de alimentos. Se a gente olhar lá o IPCA, os grupos dele, todos estão inflacionando. É vestuário, é habitação, é educação, é transporte. Todos estão inflacionando, não é só o alimento. Então, a gente consegue concluir algo que a gente já sabia, por trabalhar nesse meio, enfim, a gente já sabia que o produtor não era a causa do consumo final, mas esse relatório nos dá, esse levantamento nos dá os dados necessários para a gente poder provar que o produtor não é o vilão da história, que a gente vive um momento de inflação geral no Brasil. Acho que é muito importante esse seu depoimento, Daniele, porque muitas vezes o produtor é visto, né, como disseste, o vilão da história em cada aumento de preço ao consumidor, e obviamente a própria mídia bate muito nisso. Quando teve em 2020 alta no preço do arroz, foi muito falado, teve que se dar muita explicação e mostrar em números, muitas vezes, que isso não correspondia à realidade, né? Uhum. Sim, com certeza. Isso é um discurso que volta sempre que o preço fica caro na gôndola. Porque eu entendo, eu também sou consumidora, eu também vou ao supermercado e eu também acho que está muito caro.
tudo está muito caro, né? A gente realmente vive um momento inflacionário. E as pessoas sentem no bolso, e as pessoas reclamam, e isso vira uma pauta, e tem que ser discutido mesmo. Acho que quando a gente vive esses momentos, e é um problema, a gente tem que discutir, né? Qual é a causa de estar mais caro o alimento? Por que está mais caro? Eu acho que tem que ser falado nos veículos de comunicação, nos meios de comunicação. Só que a gente precisa ter muito cuidado para a gente não culpar pessoas de forma errônea, né? É claro que a cadeia ela é toda uma só, é claro que as coisas estão conectadas, mas a gente não pode falar que o preço do alimento está mais caro porque o produtor está recebendo mais, porque não é verdade, né? A gente vê o produtor o percentual que aumentou o preço recebido pelo produtor foi menor do que o consumidor está pagando. Então, no meio do caminho tem alguma outra razão que justifique esse valor final. A gente tem que esclarecer muito bem isso para a gente não achar vilões, porque não existem vilões. Até o próprio processo inflacionário que o Brasil vive hoje em todos os grupos do IPCA, em todos os tipos de consumo e serviços, de bens e serviços, eles não têm um vilão, né? Na verdade, isso é um reflexo de todo o auxílio que a gente deu durante a pandemia. O processo inflacionário ele não ocorre só no Brasil, ele está acontecendo também em vários países que concederam crédito e auxílio, porque é assim que a economia funciona. Se tu bota mais moeda em circulação, tu gera um processo inflacionário. Então era algo que a gente já sabia que iria acontecer. Outros países também estão enfrentando o processo inflacionário em função da pandemia. Não tem um vilão essa inflação. Claro que não é bom pagar mais caro pelas coisas, mas a gente precisa entender da onde que se originam os processos para que a gente possa exigir as coisas corretas, né? A gente não tem que exigir que o produtor cobre menos. Esse não é o problema do preço do alimento. A gente tem que aproveitar que esse é um ano de eleição e votar em alguém que esteja comprometido com a economia e com o controle das contas para que a gente consiga ter um bom ambiente econômico e que a inflação volte a estar controlada o mais rápido possível. Perfeitamente. Daniela, a gente está chegando já ao final. Uma última pergunta que eu quero te colocar é que a gente ainda vê, né? Agora nós prevendo aí, claro, obviamente é difícil prever um futuro, porque o mercado muitas vezes é dinâmico, mas a gente vê já a preocupação de produtores de diversas entidades, acredito que também da própria Farsul em si, com os custos para 2022. Há uma tensão muito grande. O que já dá para se falar em relação a isso? Obviamente, lembrando sempre, né, que tudo pode acontecer, tudo pode mudar nesse meio do caminho. Sim, com certeza. O que a gente observa, né? A gente percebeu que de novembro para dezembro o custo cresceu 4%. É um período que geralmente o custo dá uma acalmada e teve uma elevação muito significativa, 4%. Então, a gente não vê uma tendência de que as coisas vão se estabilizar. Por enquanto, a tendência é de que os custos sejam mais caros do que no ano passado mesmo, né? Porque, claro, a gente está olhando sempre em relação a 12 meses atrás. Então, os custos em 2022 vão se manter nesses patamares elevados. Como tu falou, o mercado é muito dinâmico, a gente não tem como saber como é que vai ser a situação do preço dos insumos. Mas, ao que tudo indica, a energia elétrica se mantém nos patamares elevados, o combustível também, e a taxa de câmbio também. A gente não tem um cenário de mudança nesses fatores. O que vai determinar mais é a capacidade de oferta de insumos, que é o que tudo indica. Por enquanto, ele se mantém num insuficiente, né? O que causa esse valor mais elevado. Então, ainda é difícil de ver, e eu acho que esse é o grande desafio do produtor agora, né? Que é justamente o que eu estava falando antes, é se organizar o seu fluxo de caixa, porque vai sair um custo mais caro e vai entrar uma receita limitada pela estiagem e pelo próprio preço que não acompanha o custo. O grande desafio vai ser, de fato, organizar o fluxo de caixa, vai ser muito mais um desafio financeiro agora, né? Esse ano, do que qualquer outra coisa. E a gente sempre recomenda para os produtores que o investimento mais importante nesses momentos de alta dos custos é o investimento em capital de giro. O que isso quer dizer? É investir em dinheiro
ao invés de investir em expansão, investir em máquinas, investir em área, investir em ter capital em caixa, em ter dinheiro em caixa, porque nesses momentos de custo muito elevados é importante a gente ter dinheiro para fazer esse fluxo de caixa funcionar melhor, né? Então, quando a gente tem boas safras, como por exemplo foi 2020, que os preços foram muito bons, a gente sempre recomenda fazer caixa, né? Investir no capital de giro, que é um investimento também, para que a gente enfrente um ano de custo elevado como agora, com mais tranquilidade. Então, claro, essa recomendação fica para todas as próximas vezes que os produtores se depararem com a elevação dos custos. É sempre importante a gente estar observando para optar, né, se vai fazer o investimento em expansão ou em máquinas, enfim, ou se vai fazer um investimento em capital de juro para ter essa tranquilidade financeira e se expor menos a riscos também. Bom, Daniele, quero te agradecer desde já aqui tua disponibilidade, todas as informações importantes e relevantes que trouxeste aqui para nós, que para o produtor ficar atento nessas questões todas que são muito importantes e fundamentais para o funcionamento dos seus negócios. Daniele, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço, foi muito legal falar sobre esse assunto, apesar de ser um assunto preocupante, é muito importante a gente falar sobre e discutir essas questões. Eu estou sempre à disposição para voltar para a gente conversar mais. Da mesma forma, a gente conversou com a Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul, economista da assessoria econômica da Farsul, sobre esse tema importante dos custos de produção. Lembre-se sempre, vá aqui, faça sua inscrição no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e também siga a gente nas demais redes sociais com muita informação para vocês. O Agropauta de Verão vai ficando por aqui, a gente volta em um próximo episódio com mais uma entrevista, mais uma informação para você. Até mais!